Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nessa segunda-feira, dia 14 de agosto de 2023, aconteceu uma assembleia dos metroviários de São Paulo. Essa assembleia visava decidir se amanhã, terça-feira, dia 15, teria ou não uma greve desses trabalhadores. Essa greve faria parte de um conjunto de mobilizações de trabalhadores, servidores públicos, né, trabalhadores aí do estado de São Paulo, contra os ataques do Tarcísio, que vem aí ameaçando privatizar, terceirizar, enfim, precarizar e trazer diversos problemas aí para usuários e trabalhadores é, de serviços públicos de São Paulo, como no caso aí o serviço de metrô, trem, também o serviço de água, né? No caso da Sabesp aí, uma empresa gigantesca aí. E então, nesse contexto aí de luta contra esses ataques, estava marcada essa greve para amanhã e a votação acabou sendo contra a greve de amanhã. Talvez também aí em função do recuo do Tarcísio, né, na questão da terceirização da manutenção da linha 15 do monotrilho, né, porque esse era um dos ataques aí pontuais que estavam sendo combatidos e como o governo voltou atrás, talvez em função disso, né, mais de 70% dos trabalhadores aí votaram contra essa greve neste momento. Porém, continuam aí algumas mobilizações para a conscientização da população sobre os problemas que essa privatização, esse avanço das terceirizações acarretariam no metrô, nos trens, né, nos serviços públicos aí do estado de São Paulo. Fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar hoje durante essa assembleia. Eu estou aqui com o Felipe do Sinteps, Sindicato de Trabalhadores do Paula Souza, e que está aí prestando solidariedade aí aos metroviários, aos trabalhadores dos trens aí. E eu queria saber qual a importância que você vê de unificar as categorias em luta para vencer esses ataques. Você está aqui, você tem alguma... quer explicar melhor como está sendo a união, a aliança que vocês estão fazendo aí para pressionar o governo contra a privatização e contra esses ataques? Olá, boa noite. Eu sou o Felipe do Sinteps, né? E nós estivemos na quinta-feira na plenária dos movimentos sociais, entidades contra a privatização do metrô, da CPTM e da Sabesp. Acreditamos que somente a luta dos trabalhadores dos diferentes setores, que são direitos públicos, na verdade, né? A educação, transporte, saneamento, é o que vai poder parar esse projeto privatista do Tarcísio, né? Acreditamos que a privatização não é a resposta, na verdade nós precisamos de mais investimento público, que o governo do estado de São Paulo assuma a sua responsabilidade para com os trabalhadores e para com a população paulista, né? Oferecendo serviços melhores, oferecendo qualidade de vida. A gente não acredita que a privatização é qualidade, muito pelo contrário, privatização é lucro no bolso dos acionistas, no bolso das empresas e menos qualidade de vida, menos satisfação, menos patrimônio público paulista. Beleza. Obrigado. Eu estou aqui com a Paula Nunes, co-deputada da bancada feminista estadual aqui de São Paulo. E eu queria saber como vocês estão acompanhando esse processo de luta que está desembocando aqui nessa Assembleia hoje, né? E além de fazer um balanço da importância de unificar as categorias ou não, de como vocês veem esse processo, qual seria o caminho que vocês acham ideal para, de fato, barrar esses ataques aí que o Tarcísio está tentando de privatizar serviços fundamentais aí do nosso Estado?
Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é importante caracterizar o governo Tarcísio e entender que esse é um governo que repudia absolutamente tudo que é patrimônio público. Então, existe uma tentativa do governo do Estado de privatização mesmo e liquidação do patrimônio público. E aí eu falo das empresas públicas, como é o caso da Sabesp, mas também o transporte sobre trilhos, né? O metrô, a CPTM, vem passando por isso. Então, essas iniciativas, a Assembleia, a mobilização da categoria, elas são fundamentais para frear esse processo político, que é um processo político que, de fato, só vai ser freado com mobilização popular. Então, eu acho que a grande estratégia que precisa ser feita é uma estratégia de construção da unidade, e eu acho que é fundamental essa proposta de unificação dos setores que estão sofrendo com a privatização, as categorias que estão sofrendo com a privatização, mas também apostar que é a mobilização, que é a força da categoria que vai fazer com que, de fato, haja uma reversão dessas privatizações. Digo isso entendendo que houve uma primeira vitória que não resolve o problema, mas que não deixa de mostrar a força da categoria, que foi a suspensão do edital por 45 dias. E eu acho que esses 45 dias têm que ser utilizados, inclusive, para a construção dessa unidade, a mobilização. Beleza. Obrigado. Imagina. Eu estou aqui com a Camila Lisboa, da direção do Sindicato dos Metroviários e da Resistência. Eu queria saber qual é o posicionamento de vocês com relação à possibilidade de greve amanhã e qual o caminho de luta que vocês veem, depois dessa mobilização toda, né, contra os ataques do Tarcísio, qual o caminho que vocês veem que é mais efetivo para unificar as categorias, para de fato conseguir lutar contra o Tarcísio? E qual é a perspectiva aí da greve ou da não greve que vocês têm? Então, nós defendemos aqui, diante do adiamento do edital de terceirização do pátio oratório, nós defendemos a suspensão da greve de amanhã e manter a mobilização, construindo de forma unificada a luta contra a privatização do metrô, da CPTM e da Sabesp. Amanhã, se não for aprovada a greve, vai ser um dia de luta, vamos fazer café com o vizinho nos pátios, ato em Barra Funda às 16 horas, a categoria vai trabalhar com adesivo. Na quinta-feira estamos indo para Brasília para protestar contra a privatização dos metrôs federais. No dia 22 a gente tem uma setorial pública na Estação Oratório para lutar contra a terceirização, contra as demissões. 5 de setembro é lançamento do plebiscito popular contra a privatização e o plebiscito é o nosso principal instrumento para a gente ganhar a opinião pública para ser contra esses projetos de privatização do governo Tarcísio. O principal caminho para lutar contra isso é com a unificação das categorias, metroviários, Sabesp, ferroviários e demais servidores públicos, construir também a disputa da opinião pública através desse plebiscito e em outubro fazer história em São Paulo e fazer uma paralisação geral de todos os serviços públicos. Fechou. Obrigado. Estou aqui com o Alex Fernandes, da direção do Sindicato dos Metroviários e da Revolução Socialista. E eu queria saber, pela Revolução Socialista, qual é o balanço que vocês estão tendo dessa luta, né, que está se desenvolvendo e até agora, e qual o caminho que vocês acham que seria o mais adequado? Agora está tendo a votação, né? Ainda vai ser decidido se vai ter greve amanhã ou não, mas qual o caminho que vocês acham que seria ideal para essa luta contra os ataques do Tarcísio? Bom, primeiro que, como você mesmo disse, nós estamos em regime de votação, encerra 21h30 a decisão da categoria se vai ter greve ou não. E qual a perspectiva? Do nosso ponto de vista, nós conseguimos um avanço, fazer com que o governador recuasse do edital de terceirização do material rodante da manutenção no monotrilho. Obviamente que o governo do estado está numa defensiva, até pelo secretário de Educação sendo atacado, a greve dos metroviários em março, que significou muito para esse governo, está numa defensiva. Então esse recuo em adiar o edital da terceirização do material rodante foi fruto da nossa luta e acreditamos que nós estamos no caminho certo para tentar impedir a terceirização do pote do material rodante lá no pátio oratório e no monotrilho e, ao mesmo tempo, fortalecer a categoria para, junto com os sabespianos, junto com os ferroviários da CPTM, impedir as privatizações do serviço público sob trilho e da Sabesp no estado de São Paulo. Fechou. Obrigado.
Eu estou aqui com o Diego, diretor do Sindicato dos Metroviários e da CST, e eu queria saber qual que é a abordagem aí, aliás, o balanço que a CST está tendo com relação a esse processo de luta. Vocês acham que o processo agregou uma construção legal aí para a união das categorias, né, para combater o Tarcísio, ou vocês acham que ainda o processo teve problemas, coisas a serem melhoradas no futuro, né? E além desse balanço do processo até agora está tendo a votação, né? Qual vocês acham que seria o melhor caminho para continuar essa luta aí contra os ataques do Tarcísio? Então, a intenção do governador é categórica, né? É privatizar as 3 principais estatais aqui do estado de São Paulo, o metrô, a CPTM e a Sabesp, né? E a gente sabe que onde teve privatização, seja no transporte, seja na água, a conta aumentou para a população, as tarifas todas aumentaram e a qualidade do serviço piorou, né? Só a gente olhar, por exemplo, o exemplo do Rio de Janeiro, onde a tarifa de metrô é R$ 6,90 e a tarifa da ferrovia é R$ 7,40, né? Mostrando que a privatização é isso. Quem paga a conta não são só os trabalhadores, são também os trabalhadores das empresas públicas, é também a população. A gente está numa construção que vai culminar agora no dia 5 em uma plenária unificada, né, junto com trabalhadores da Sabesp, trabalhadores da CPTM e nós, metroviários também aqui em São Paulo. Provavelmente vai ser lá na quadra dos bancários e nós achamos que tem que unificar cada vez mais essa luta. Aqui, mais especificamente na nossa categoria, nós tínhamos uma assembleia, uma greve marcada para amanhã, né? Temos ainda, está em votação se ela vai ser suspensa ou se ela vai ser mantida, né? Só que hoje teve uma novidade na negociação, né? Um dos principais temas, provavelmente o principal tema que nós estávamos pleiteando, é acabar com a terceirização do material rodante do pátio oratório, né? O material rodante são os trens, né? Então toda a manutenção de trens lá do pátio oratório da linha 15 estava para ser terceirizada no dia 28 de agosto. Então nós marcamos a greve para hoje. A novidade qual é? Que o metrô, provavelmente por orientação do governo, para evitar a greve, adiou por 45 dias esse edital. Obviamente está muito longe de resolver nosso problema, porém nós achamos que ganhamos tempo para organizar mais e mais a nossa luta e a unificação das categorias. Então nós da CST estamos defendendo hoje o adiamento, né, a suspensão da greve de amanhã e seguir o processo de luta que provavelmente vai culminar assim numa greve mais para frente, provavelmente no mês de outubro, né? Mas hoje nós estamos defendendo a suspensão justamente por esse fato, que o governo, com medo da nossa greve, deu um passo para trás e eu acho que a gente tem como organizar e fortalecer mais a nossa luta aí nas próximas semanas até outubro. Beleza. Estou aqui com o Ricardo, da FenaMetro e da Unidade Popular. E eu queria saber, pela Unidade Popular, né, principalmente, qual que é o posicionamento de vocês sobre esse processo de luta que está se desenvolvendo. Vocês acham que a luta tem sido bem encaminhada? Ela poderia estar tomando outros rumos, né? Ainda vai ter a votação agora, mas qual é o caminho que vocês acham que seria ideal nesse contexto de ataques do Tarcísio, né? Qual seria o caminho de luta para de fato barrar esses ataques? Vocês acham que ele está sendo tomado aqui, pelo menos até agora na Assembleia? O que vocês estão sentindo? Bom, primeiro é um prazer falar com vocês. Bom, nós entendemos que nós precisamos chamar o nosso povo para esse diálogo, para esse debate de uma forma mais ofensiva de mobilização. Nós entendemos que há algumas iniciativas, mas são iniciativas ainda muito fechadas a círculos menores. Nós temos a condição hoje, pelo sindicato e pelo papel que o transporte tem na cidade, de fazer uma grande mobilização popular contra as privatizações e as terceirizações que vão trazer prejuízos principalmente para a população. Claro que nós que somos trabalhadores do metrô entendemos que vamos ser muito prejudicados, nosso emprego está ameaçado. Mas é uma luta que deve ser feita justamente com a unidade do nosso povo e nós achamos que está restrito a círculos
muito específico, bolhas da internet, e isso não foi rompido. E falta mobilização de rua, mobilização popular, chamar o povo a fazer um combate mais sério, mais aprofundado, com uma campanha de milhões e não uma campanha de milhares, que é o que está sendo feito hoje. E existe apelo popular, existe vontade do nosso povo, mas a gente vê que ainda a coisa não se desenvolveu para uma ofensiva maior contra o governo Tarcísio. E isso implica na nossa posição, mais especificamente da Assembleia. Nós da UP apoiamos o movimento Luta de Classe, que fez as defesas, e a Integração Metroviária, que é a oposição, de que é o momento de fazer a greve. Nós entendemos que existe apoio da população para isso, e existe uma grande necessidade de fazer esse enfrentamento ao governo Tarcísio para agora e não para outubro. Até outubro muita coisa pode acontecer e a gente não sabe a situação da mobilização em outubro. Então é um tiro no escuro esse adiamento que a maioria da diretoria, ao nosso ver, tem proposto. Fechou. Obrigado. Eu tô aqui com o Guarnieri, do MRT, do Nossa Classe também. E eu queria saber qual que é o posicionamento de vocês aí, que eles estão querendo adiar a greve. A gente está aqui no meio da Assembleia, estão querendo fazer uma greve aí de metrô, mas não querendo unificar com outros setores, outras categorias de trabalhadores. Então eu queria saber qual o posicionamento de vocês sobre a que peta essa luta hoje, né, nessa reunião, e qual o caminho que vocês acham que é importante ser tomado aí para que de fato o Tarcísio seja pressionado e que a privatização de fato possa ser combatida. Nós, da Nossa Classe, a gente faz parte da diretoria do sindicato, a gente atua como uma ala da minoria do sindicato, e hoje nessa Assembleia a grande maior parte da diretoria do sindicato, formada por correntes do PSOL e do PSTU, elas estão defendendo adiar a greve por conta do adiamento que teve no cronograma de terceirização do pátio oratório. Na nossa avaliação, a nossa greve transcende. É muito importante lutar contra a terceirização do pátio oratório, e é justamente por isso que também a gente está defendendo a greve hoje. Primeiro, porque a gente quer a extinção desse edital, mas a nossa luta, na nossa concepção, transcende isso, porque é um ataque de magnitude muito grande o que está sendo colocado no estado de São Paulo. Esse governador, o Tarcísio de Freitas, que privatiza o metrô, a Sabesp, a CPTM, é o mesmo que está aplaudindo as chacinas contra a juventude negra por meio da Operação Escudo realizada pela Polícia Militar, como a gente viu recentemente lá no Guarujá. O que ele está querendo fazer? Ele está querendo se cacifar como candidato da extrema-direita para as próximas eleições. E por isso declarou guerra aos seus inimigos, que somos nós, trabalhadores, e o conjunto da população. Então é essa guerra que a gente está enfrentando contra esse governador. Uma guerra a qual a gente acha que a população de São Paulo é nossa aliada. E como toda guerra, ela é constituída de batalhas. E nós não podemos perder essas oportunidades de travar essas batalhas. Nesse sentido que a gente defendeu a greve hoje. E a gente acha que seria muito mais forte essa defesa de greve se as outras categorias que são dirigidas por sindicatos vinculados à CUT, à CTB, à UGT e à Força Sindical também estivessem realizando assembleia nos seus locais de trabalho e votando um plano de luta unificado com os metroviários. Nesse sentido, a gente acha muito oportunista a política que a CUT leva aqui como oposição à diretoria do sindicato, que defende greve aqui, mas simplesmente por um jogo político eleitoral dentro da direção do sindicato. Porque se elas estivessem defendendo mesmo a greve, nos seus locais de trabalho, nos seus sindicatos, também estariam defendendo a paralisação unificada, coisa que eles não estão fazendo. E por que não estão fazendo? Porque eles têm acordo com um projeto de arcabouço fiscal do governo federal. Um projeto que vai acelerar as privatizações a nível federal e principalmente nos estados. Favorece a política do Tarcísio. Em última instância, a gente vive num país onde tem uma polarização política dos governos anteriores, mas tem uma relação de complementaridade econômica. Em qual sentido? Que são dois governos que governam em favor dos interesses do capital financeiro, daquele pessoal da Faria Lima. E nesse sentido, a política de privatização é muito importante para esses setores e é com ela que a gente está lutando. Por isso que a gente defendeu a greve hoje, para não perder a oportunidade de vencer essa batalha, porque vencendo essa batalha a gente vai estar melhor localizado para vencer essa guerra contra o governo. Beleza, fechou. Obrigado.
Eu tô aqui com o Rafael, da UJC, que veio aí também prestar solidariedade aí aos trabalhadores que estão discutindo se vai ter greve ou não. Eu queria saber qual a importância que você vê dessa luta aí estar se unificando também, dos metroviários, dos trabalhadores do trem, tá se unificando com os trabalhadores da Sabesp, da Companhia de Água daqui de São Paulo, né? E porque a gente está sofrendo muito ataque, o governo Tarcísio aí querendo privatizar, terceirizar ao máximo, e aí a gente está vendo essa tentativa aí de unificar essas categorias diferentes. Como vocês veem essa mobilização e qual é o caminho que vocês veem para que a luta da classe trabalhadora contra esses ataques privatistas consiga ser vitoriosa? Não, então, Ulisses, o que acontece que, como você comentou, o governo Tarcísio, o governo está buscando privatizar tudo, basicamente, porque excede a cartilha neoliberal que está dada para o Estado de São Paulo, que já sempre historicamente teve dado para o Estado de São Paulo, mas agora, a fim de intensificar ela, é acabar com qualquer possibilidade de serviço público que tenha, né? Os sindicatos metroviários hoje, principalmente pautando a questão da linha 15, que é a linha da Zona Leste, que liga a Vila Prudente até quase a cidade de Tiradentes, que é uma linha cheia de complexidade, onde a linha tem diversos problemas de manutenção por causa de falta de investimento por parte do metrô, por falta de precarização, de não abrir novos contratos. Os próprios metroviários estão pautando a questão de que desde 2019 um concurso foi feito e o pessoal não foi chamado para assumir os cargos qual passou no concurso, o que dificulta que essa manutenção possa ser melhorada e garantir segurança para essa linha, né? E daí a resposta do governo Tarcísio para isso em vez de fato abrir novos concursos, contratar os que já passaram no concurso, intensificar o processo de privatização que ele já começou na rede de transporte, né? E daí a Sabesp é mais um desses casos, né? E busca privatizar e busca entregar isso para o serviço privado, porque essas empresas dão lucro, né? A Sabesp é uma empresa que atende o estado inteiro, o monotrilho atende toda uma região fundamental para a Zona Leste, que com a construção dele valoriza cada vez mais a região, acaba tendo uma valorização da região. São empresas que dão lucro e por isso que tanto o setor privado quanto o Tarcísio tem interesse sobre essas empresas, né? Unificar a luta, obviamente, vai ser fundamental, porque é só com a unificação de todas essas pautas econômicas numa pauta política que a gente, de fato, consegue algum avanço. Só que a gente vai conseguir um avanço demonstrando força. Hoje, os metroviários estão pautando a possibilidade de ter ou não ter greve, amanhã no dia 15. Só que, por uma possibilidade do pregão, que é o processo de venderem ou não a manutenção da linha 15, de passar a manutenção da linha 15 para a iniciativa privada, talvez essa greve seja adiada, esperando uma melhor possibilidade de existir uma greve em conjunto com os outros setores, né, como da Sabesp. Só que é fundamental que essa greve aconteça, seja hoje, seja no próximo dia, porque é só com a gente pautando esse tema, é só com o processo da gente conseguindo colocar isso em alta, da gente não estar conseguindo denunciar esse processo, essa postura do governo Tarcísio, que de fato a gente pode ter algum tipo de mobilização que não acabe nela mesma. Porque senão a greve acontecendo amanhã, com ou sem o sindicato da Sabesp, ou acontecendo daqui 15 dias, e não seja um processo massivo de retomada pública dos serviços, isso vai ser só mais um ato que acabe em si mesmo. Então, a nossa presença aqui é tanto para prestar solidariedade, quanto para buscar, como possível, reforçar e pautar esse tema. Uma talvez acertada proposta que o sindicato está colocando é buscar fazer assembleias pela cidade, pautando o tema, pautando essa questão da não privatização, da não precarização do trabalho pelo Tarcísio. Então, a gente vai estar buscando, talvez enquanto União da Juventude Comunista, tá, pela cidade inteira, com todos os nossos militantes, ajudando... como chama? Não na greve, nesse processo de denúncia, de mobilização, para poder estar pautando essa questão e não parar só na greve pela greve. Porque é muito comum que role greve e a população, por não estar dentro do tema e pela mídia não pautar o tema com o viés da nossa classe, acaba pautando a greve como, estão fazendo greve porque estão querendo aumento, sendo que não. É uma greve que pauta todas as outras questões econômicas e políticas da nossa conjuntura do governo Tarcísio. É isso. Fechou. Valeu, meu mano. Beleza. Estou aqui com Eli Moraes, da LSR, diretor do sindicato aqui, e eu queria saber qual que
Qual que é o balanço que você está fazendo, vocês da LSR estão tendo aí dessa luta, né? E agora tá para votar aí o que vai ser deliberado sobre greve ou não. E qual a importância de estar construindo essa greve com mais categorias, né? E qual o caminho de luta que vocês achariam que seria o melhor para, de fato, unificar as categorias de uma forma que elas pudessem vencer a luta contra o Tarcísio, né? Enfim, qual é a perspectiva, então, da luta até agora e qual o caminho que vocês acham que seria mais adequado? Sim. Primeiro, saudar todo mundo que está ouvindo a gente. Nesse momento, eu acho que da pauta específica que a gente teria para essa greve aqui no metrô, que seria a terceirização de um setor muito importante da nossa manutenção, inclusive o setor que faz manutenção lá do monotrilho, que já tem toda uma série de problemas e dificuldades que vem do próprio projeto, que já em si já é bastante questionável. Houve um recuo do governo frente à força da nossa categoria, que era propor uma greve para amanhã. Então, nesse momento, faz sentido que a gente também segure um pouco a mobilização para preparar ela melhor, não simplesmente segurar para achar que acabou, porque eles mantêm um projeto brutal de privatização de toda a empresa e também da Sabesp e CPTM, mas é um round que se adiou. Então, acho que nesse momento a gente faria correto em suspender a greve para amanhã, mas manter um calendário de mobilização, porque o nosso projeto agora, e pensando nessa questão da unificação, é construir uma conjuntura que sirva para empantanar todo o projeto de governo do governo Tarcísio, que é um governo de extrema-direita bastante agressivo, porque na verdade ele ataca os pobres. Se por um lado ele ataca com balas, como está acontecendo na Baixada Santista agora, por outro lado ele também ataca na retirada de direitos. E quando você ataca serviços públicos, quando você ataca saneamento básico, fornecimento de água, transporte coletivo, etc., você está atacando a população mais pobre. Então o nosso papel em organizar, em unificar com as categorias é justamente isso, criar um clima que coloque não só as categorias, mas inclusive a população de conjunto contra o governo. Então imagina se a gente faz uma greve amanhã contra a terceirização e o governo responde: tudo bem, mas nós suspendemos a terceirização, por que vocês estão em greve? É muito importante para a gente ganhar a categoria, porque nós não fazemos greve só para fazer greve, nós fazemos greve para defender esse direito de serviços públicos de qualidade. E isso está se construindo junto com a Sabesp e a CPTM, e aí a palavra fica com os companheiros da Sabesp e da CPTM também, que nós queremos convencer os seus sindicatos, também os seus trabalhadores, que venham junto conosco. Nós já provamos em massa com a greve que a gente fez, que é possível fazer o governo recuar. Se não em tudo que a gente gostaria, mas é possível que ele se embanane, proponha passe livre, depois recue, etc. Então isso é possível a gente fazer. Com uma greve unificada dessas categorias, certamente o Tarcísio seria derrotado. Entendi. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Marcos Freire, da CNB, do PT, da CUT. E eu queria saber, pelo PT, pela CUT, né, que posicionamento vocês estão defendendo aqui de greve hoje? Qual o posicionamento de vocês com relação a essa greve, né? Vocês acham que essa Assembleia de hoje deveria estar tomando um outro caminho? Vocês acham que deveria unificar categorias, construir de outro jeito? Vocês têm alguma... qual é o caminho de luta que vocês veem a partir desse cenário que está dado hoje para, de fato, combater a privatização aí e os ataques do Tarcísio? Assim, olha, eu sou diretor aqui do sindicato, né? Não nessa gestão, já fui diretor durante muitas gestões e a gente já conhece um pouco da prática da categoria, né? Então, o que a gente percebe, quando a diretoria não leva à frente uma briga, a categoria não compra essa briga, né? Então era importante, por exemplo, numa Assembleia como essa, diante do brutal desmonte, né, que o governo do Estado, o Tarcísio, vem fazendo nos serviços públicos, né? Especialmente aqui, nós estamos falando de metrô viário, mas daqui a pouco é na educação, né, em qualquer área. A Sabesp e a CPTM vem enfrentando um processo igual o nosso aqui, né? Que é muito devastador do ponto de vista da organização dos trabalhadores e do serviço público, né? Então a gente sempre
sempre sente isso. Agora, quando a direção do sindicato, né, não junta forças para essa luta, a categoria fica arredia, e a gente percebe muito isso na base. A nossa posição enquanto cutista é que nós deveríamos sim ter chamado essa greve para a questão de organizar, né, essa luta e envolver a categoria. Né? Isso não está menosprezando as outras categorias que possam estar nessa luta, como a Sabesp, a CPTM, que aliás já estão nessa luta com a gente. Né? Mas é preciso que a direção do sindicato tome a frente e banque realmente essa disputa. Né? Eles estão tentando, a Assembleia começa agora, a votação em si, né? Eles estão tentando prorrogar isso para o mês de outubro. Bom, se isso acontecer, com certeza não vai poder mais protelar essa briga. Né? Então, eu acho que é muito importante que, por isso que nós da CUT, nós achamos que não podemos atrasar essa briga com a categoria, né? Junto com a categoria nessa disputa, que é uma disputa imensa, e nós temos que estar à frente dessa batalha, né? Para poder também trazer a população conosco. Então, por isso que nós defendemos que a greve comece a partir das 0 horas de amanhã. Não sei se é isso que a categoria vai votar, mas é isso que nós defendemos. Beleza. Fechou. Eu estou aqui com o Gustavo, da Integração Metroviária, da UP, do Movimento Luta de Classes. E eu queria saber, vocês na Integração Metroviária, na oposição aí, né, tipo, como vocês veem o processo de luta até aqui, como vocês veem essa mobilização toda contra as privatizações, ela tem sido uma luta bem construída, e qual é o caminho que vocês veem aí para, de fato, unificar as categorias ou fazer a greve com a categoria que der? Qual é a ideia que vocês têm que seria o caminho ideal de luta para vencer os ataques do Tarcísio? Olha, primeiro que é importante dizer assim, que a categoria metroviária tem uma capacidade de organização e uma organização, né, uma disciplina sindical muito grande, né, maior do que é a média, né, das categorias na nossa cidade, estado e país. Então, a categoria metroviária é uma categoria que, dado o devido estímulo, digamos assim, feito o trabalho consistente de organização, é uma categoria que responde às situações e se coloca para realizar os enfrentamentos necessários em cada situação. Frente ao que nós estamos vivendo hoje, que não são só ameaças, são ações de privatização e de terceirização do nosso trabalho em setores estratégicos da operação do metrô, principalmente essa organizada para privatizar a manutenção dos trens da linha 15 Prata. A categoria metroviária, na nossa avaliação, enxerga a necessidade de propor um enfrentamento ao governo do Estado. O problema é que, na nossa percepção, a direção do sindicato não fez a movimentação necessária para colocar a categoria em movimento, e digo mais, fizeram uma movimentação passiva, de esperar que a categoria metroviária tomasse por si só a decisão de sair ou não de greve, abdicando, né, de certa forma, do seu papel de direção do movimento, né, de quem tem que efetivamente apontar para a categoria aquilo que é o caminho, assim, aquilo que é o caminho necessário, quais são as consequências de fazer ou não fazer uma luta, de se organizar ou de não se organizar. Então, na nossa avaliação, houve falta de organização da diretoria do sindicato. Por outro lado, nós não podemos perder de vista a necessidade de organizar os setores, né, essenciais, né? O setor de transporte, o setor da água, a educação, os setores de trabalhadores essenciais da cidade do estado de São Paulo, contra os processos de terceirização que já estão em curso também nessas outras categorias, né? Já foi anunciada a privatização da Sabesp, anunciada a privatização da EMAI, que é a empresa de distribuição de geração de energia elétrica no estado de São Paulo. Encaminha-se também a terceirização da gestão das escolas públicas. Se coloca aí um combate aos materiais didáticos físicos, né, em benefício do dono da Multilaser, que trabalha na Secretaria de Educação. Então, todas as categorias, né, de serviços essenciais estão sofrendo ataque do governo do Estado, e existe uma necessidade de organizá-las todas. Existiu foi feita uma plenária no mês passado que indicou para outubro uma data uma possível data de greve,
nós esperamos que essa data ela seja apontada efetivamente, né, que seja apontada uma data para que nós possamos organizar a nossa categoria, organizar as outras categorias também e fazer uma grande greve dos serviços essenciais em São Paulo contra esse processo de privatização e para denunciar o caráter fascista do governo Tarcísio. Obrigado. Eu estou aqui com o Lucas D'Ameto, da esquerda marxista, trabalhador da CPTM e também aí do Comitê de Enfrentamento à Privatização, de luta contra a privatização. Desculpa. E eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar aqui apoiando hoje, tentando ajudar a construir uma greve mais ampla, né? Envolvendo mais categoria, né, para enfrentar essa onda de privatização aí do governo Tarcísio. Qual a importância de estar aqui, de estar tentando construir essa luta em conjunto e qual o caminho, a perspectiva que vocês estão tendo do caminho que a luta está tomando? Vocês acham que ela, para a vitória chegar, precisa tomar outro rumo? Como vocês estão acompanhando? Bom, a primeira coisa, companheiro, é que a gente entende que na categoria dos ferroviários, né, que são sindicatos diferentes, são dois, o Central do Brasil, das linhas 11, 12, 13 e o Ferroviário de São Paulo, da linha 7 e 10, deveriam ter chamados a Assembleia para discutir e aprovar o estado de greve e estar pronto para marchar para a greve junto com os metroviários, né? Então esse é o primeiro ponto, a gente que acha esse é o caminho para construir. A gente tirou aquele encaminhamento na plenária, né, que inclusive você participou lá no dia 9, de construir a greve unificada em outubro. No entanto, as lutas que aparecerem antes, a gente não deve se prender esse formalismo e deve se jogar de cabeça nelas. Justamente porque a gente entende, e a gente teve essa experiência mais cedo esse ano com o Tarcísio, na greve de março, que a gente tem um artigo, depois posso te mandar lá da esquerda marxista, a gente faz uma dura crítica à direção do sindicato pela forma como a greve foi encerrada, e encerrada com 27 votos de diferença, né, ou seja, foi bem apertado, mesmo com a direção jogando peso pelo encerramento da greve. Praticamente metade dos trabalhadores da base queriam continuar na greve mesmo assim, mas a gente vê quando tem essas vacilações, esses blefes, como os companheiros disseram em alguma das falas aqui na Assembleia de hoje, o Tarcísio se sente autoconfiante e ganha força para partir para os próximos ataques. Na sequência da greve de março, foi quando ele veio para cima e veio com a demissão dos trabalhadores, veio com o corte da periculosidade do pessoal do CCO, veio com o anúncio de terceirização do pátio de oratório, né, o POT. Então a gente entende que essa luta, longe de ser um motivo dela ser adiada para só fazer a luta em outubro, na verdade, impor derrotas contundentes a Tarcísio desde já ajuda a tirar o fôlego do governo em prosseguir com seus ataques. Então uma vitória hoje ia potencializar muito, não só a própria ideia de uma greve unificada, que os trabalhadores já iam começar esse combate por agora, já iam adquirir uma experiência nesse terreno, de como construir uma greve conjunta, mas também para desmoralizar, porque a batalha também acontece no terreno psicológico, né? A gente precisa desmoralizar Tarcísio, não incentivar, não encorajar ele nas ofensivas, ele achando que sempre ele pode só dar um passa-moleque, jogar um osso, que já desmobiliza o movimento. Então esse é o momento para se mostrar intransigente e, mais importante, esse é o momento para a unidade, né? Então os sindicatos da CPTM deveriam já ter chamado a Assembleia para decidir, decretar o estado de greve e estar pronto para apoiar e entrar em greve com os companheiros do metrô. Beleza. Fechou, obrigado. Eu tô aqui com o Altino, que tá aí na luta aí também do sindicato, né, dos metroviários, e acabou de sair o resultado que amanhã não vai ter a greve. E eu queria saber qual é o balanço aí que vocês do PSTU fazem desse processo todo de luta aí dos últimos dias, principalmente, né, que já vem aí faz uns meses a luta, mas enfim, a gente sabe que esses dias entrou em questão a greve de novo. E além do balanço, qual é o caminho que vocês acham que seria melhor assim agora, principalmente agora que a gente já sabe que não vai ter a greve amanhã, mas quais são os próximos passos aí para vencer os ataques do Tarcísio? Primeiro, como qualquer decisão de categoria, a gente tem que ouvir a categoria. Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente não parte só do nosso desejo. A gente parte da realidade, eu digo assim, a gente tem que ouvir o que a categoria pensa, como a categoria raciocina. Isso é muito importante no movimento sindical, na política. Então, você ouvir a categoria. Então, muitas vezes, eu acho que alguns companheiros preferem não ouvir. Então, esse era o sentimento da categoria, a gente sabia disso. Falou. E a luta, na verdade, a gente conseguiu um recuo momentâneo do governo, mas os ataques continuam, não temos a menor ilusão disso. Então os ataques continuam, os ataques de terceirização continuam, o ataque de privatização continua, ameaça, então está tudo. Por necessidade, a gente deveria estar fazendo greve agora, era para ter feito greve antes, era na verdade para a gente ficar em greve até encerrar, mas não é assim que funciona, porque nós temos que lembrar que tem a categoria. As armas do governo de repressão, de demissão, de não sei o que lá, então nós temos que sentir.
O que a categoria queria? Que a gente fizesse uma grande campanha contra a privatização, e é isso que nós estamos fazendo. E nós temos agora um movimento muito importante. Convocar todo mundo, convocar todo mundo para o dia 5 de setembro, onde nós vamos tentar lotar um espaço, de pessoa na quadra bancária, mas não sei se vai confirmar, um espaço grande para caber 2.000, 2.500 pessoas, encher de metroviária, encher de ferroviária, encher de trabalhador do Sintaema, encher dos outros movimentos sociais. Para quê? Para a gente fazer um plebiscito contra a privatização. Para quê? Para a gente disputar a opinião pública. Hoje a opinião pública, de acordo com algumas pesquisas, mostra que uma parte importante da população está contra a privatização, até por causa da queimação da linha 89, e a turma sabe, ou começou a perceber, que pode aumentar a tarifa, pode piorar a qualidade de serviço. Não sei se você soube, até o Datena ele falou hoje, saiu nas redes sociais aí, que ele falou que não adianta privatizar se vai piorar. A Globo, no Fantástico, teve um dia que mostrou como estava ruim a linha 89 privatizada. Eu estou falando, e não são pessoas que defendem outro projeto de sociedade, é isso aí. O problema é que eles também estão percebendo que é uma queimação muito grande, então nós temos que aproveitar essa deixa. Porque o Tarcísio falou, vou privatizar tudo, metrô e CPTM até 2025, tudo. E a Sabesp ele quer de imediato. Nós temos que fazer essa campanha. Vamos fazer greve? Espero que sim. Mas também depende da categoria, depende do sentimento da categoria. Mas nós temos que organizar isso. Hoje não tinha condições. Ainda mais depois do recuo do governo em relação à terceirização do pote. Entender isso é muito importante. Porque alguns companheiros dizem, não, se a gente combinou, nós temos que fazer de qualquer jeito. Tá bem, só que você esquece de combinar com a categoria. Ao ouvir a categoria, ao ver o que a categoria pensa, aí a gente fez essa política. Agora, quer dizer que as coisas se encerraram e está tudo bem? Não, muito pelo contrário. Ao saber que está com muita treta e tem um processo de terceirização e privatização, é o que nós estamos falando. Nós estamos travando uma guerra contra o governador do estado e esse projeto, e nós vamos seguir a guerra. Entendi. Beleza. Valeu. Eu estou aqui com o Felipe, diretor de base do sindicato e também aí que compõe o comitê aí contra a privatização. E eu queria saber qual a importância que você está vendo, né, atuando diretamente na base, desse processo todo de mobilização aí, que chegou até hoje, agora está para sair o resultado da votação, se vai ter greve amanhã ou não. Qual é o balanço que você faz e qual o caminho que você aí vê também na disposição dos seus colegas de trabalho, né? Qual seria o melhor caminho de luta para vencer os ataques do Tarcísio? Certo. As bases, tanto os metroviários quanto os ferroviários, hoje tem aí um ataque frontal do governo Tarcísio, e isso traz aí a necessidade de uma luta das bases, inclusive contra a burocratização do sistema, que às vezes atrasa parte dessa luta. E então, assim, boa parte da nossa campanha aqui é em prol de uma construção de uma luta contra todas as privatizações, no metrô, na CPTM, na Sabesp, inclusive também as terceirizações e a precarização do ensino também, que hoje vem sendo atacado por esse governo. A gente vê aí a questão das apostilas que foram retiradas, os livros, em prol de um governo que quer, de fato, entregar vários serviços essenciais ao capitalismo, aos grandes empresários, e só enriquecer, né, a burguesia, enquanto que nós aqui, como classe trabalhadora, estamos sendo oprimidos e forçados a reagir nessa forma de luta que hoje a gente tem à disposição a greve, que é uma forma da gente mostrar a nossa indignação com isso. Beleza, obrigado.